Sejam todos bem-vindos ao nosso curso intermediário. Eu sou o professor Ítalo. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Vem comigo para mais uma aula. Hoje nós vamos falar, tema na tela, movimento, ok? Ainda nós estamos na disciplina dos parâmetros da Libras, e a qual eu convido você para pegar o seu material, seu lápis, seu caneta, e vamos lá sentar para aprender. E assim, eu espero que todos tenham uma ótima aula, você que pôde participar, e você que não pôde participar, assiste o vídeo todo, tá? Curte também, compartilha com seus amigos e vem para mais uma aula. Assim, cumprimentando a todos, Kétoli, Dilma, Leandro, Fagundes, Adriana, Berta, quem está mais na Eurani, Rosemary, olha aí, nós temos até a Gisele também, está hoje aí, muito bem, dando um tchauzinho para a câmera. E nesse primeiro momento, a gente vai para a aula, tá? E no segundo momento, nós vamos para a apresentação dos alunos, tá? Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Essa aula aqui, vocês estão participando do curso intermediário. Esse curso tem duração de 6 meses, tá? A qual vocês poderão aprender aqui desde os parâmetros da Libras até a tradução, interpretação, também a escrita de sinais. Vocês também irão aprender música, contexto musical, a qual nosso propósito aqui é aprender a Libras, para poder se comunicar melhor com o surdo. Desejo a todos uma ótima aula e vem comigo, vem para a aula. Vamos lá, iniciar. Seja bem-vinda, Gabriela, também, e professora Roseli, também seja bem-vinda. Nossa aula já está sendo gravada e vamos para os movimentos. Bom, vocês estão lembrados dos parâmetros da Libras? Esses parâmetros aqui são os fonemas, tá? E nós vamos, nesta noite, dar continuidade no terceiro fonema. Vocês lembraram que nós passamos pelo CM, PA, e hoje nós vamos para o M. O M, o movimento. Ok? Na tela, o conceito, bem de forma resumida, clara e objetiva. O conceito de movimento, ele é realizado pelas mãos do enunciador no espaço. E também pode ser realizado no ponto de articulação no nosso corpo. Esse é um parâmetro complexo que pode envolver formas e direções diferentes, tá? Baseado no estudo de Quadros e Carnot, no ano 2004. Observe os sinais abaixo, tá? Eu trago alguns exemplos para você. Aqui, antes de nós ir para os exemplos, quando o aluno vai estudar os parâmetros, ele fica um pouco confuso quando chega dos movimentos, porque ele pode se confundir com os movimentos e a orientação, mas tem a sua diferença, tá? Movimento é uma coisa, orientação é outra. A gente ainda vai chegar lá na orientação. Mas hoje, falando sobre movimentos, eu trago aqui alguns exemplos para vocês de vários tipos de movimentos, que é importante que alguns estão no material de vocês e outros não estão, mas que eu vou formular esse material em PDF e vou enviar lá para a sala virtual, também no grupo. Mas é interessante que vocês possam anotar. Tudo bem, Valéria? Boa noite, seja bem-vinda. É bom vocês anotarem alguns tipos de movimentos que no material de vocês ainda não consta, mas é importante que vocês possam fazer o resumo de vocês também. Tá? É válido, sempre é válido vocês também fazer o estudo, a pesquisa, acrescentar mais ainda na questão do aprendizado. Muito bem. Exemplo na tela, os desenhos aí na tela, alguns têm movimento e outros não têm movimento. O sinal de rir, e aqui eu quero que vocês olhem a questão dos sinais, tá?
no seu ponto de articulação, a configuração de mão, a forma exata de realizar o sinal, tá? Ri, ri. Percebe que esse ri não é parado, porque se você fizer só aqui, pode ser queijo. Então, o sinal, ele tem a sua forma correta de fazer, tá? Então, ri, ó. Ri, ri. Sorri, ó. E a gargalhar. Gargalhar, tá? Gargalhar. Sinal de piada é esse aqui, né? Ó, piada, piada, ó. Ó. É tipo pegar aqui, ó. Piada. Soltar o dedo indicador. Polegar, piada. Próximo sinal é de chorar. Sinal de chorar, observe aí. Ele tem movimento também, tá? Dedo indicador, ó. Chorar. Chorar. Professor, existe outra variação? Existe, ó. Chorar. Chorar. Ok? Mas o melhor para fazer, como intérprete, você vai fazer uma escolha tradutória e na tua interpretação você vai escolher qual a forma que você poderia sinalizar. Então, chorar, chorar. Tem esse chorar aqui, eu já vi gente chorando assim também. Esse é muitas lágrimas, né? Se banhando em lágrimas. Choro. Ok? Existem algumas variações. Próximo sinal na tela, conhecer. Sinal de conhecer é muito fácil, né? Ó. Mas observe que ele tem movimento. Ele não é parado aqui, ó. Conhecer. Conheço. Você dá, no mínimo, 2 toques. Conheço. Conheço. Isso aqui tem a questão a ver com às vezes, regionalidade. Tem uns que já vi que fazer conheço dessa forma. Mas o que eu mais utilizo é esse aqui. Conhecer. Conhecer. Você dá 2 toques. Conhecer. Certo? Professor, esses movimentos são simples. Esses movimentos, nós falamos de movimento dos asteriscos. O que é isso, professor? Quando você for observar a escrita de sinais, você vai observar que tem uns asteriscos, que tem as setas para cima, para baixo, para o lado. Os asteriscos, representam os toques. Quantos toques você dá no ponto de articulação? Exemplo, o conhecer, 2 toques. Então, vai ter 2 asteriscos. Então, isso são movimentos simples, tá? Que nós efetuamos no ponto de articulação, seja onde for. E aí nós temos também os sinais que não têm movimento. Sinais que não têm movimento. Qual é o primeiro? Ajoelhar. Ajoelhar. Já que eu vou explicar para vocês por que, que não é considerado movimento, eu vou explicar para você. Em pé. Em pé. Sentar e cadeira. A diferença do sentar para a cadeira é o movimento. Porque sentar é só uma vez. Sentar. Cadeira é 2 movimentos. Cadeira. Fagundes, eu fiz uma prova, um concurso, eu corrigi, e perguntava qual é a diferença do sinal de sentar para cadeira. Qual é a diferença que tem, a diferença linguística, a estrutura, o sinal, e era apenas um movimento. Então, tem essas perguntas? Tem sim. Então, é bom já saber essa diferença, sinais que têm movimento e os sinais que apenas com um movimento e com 2 movimentos. Ok? Isso é válido, é importante. Por que, professor, que apesar que quando a gente vai fazer um sinal, a gente tem que movimentar a mão, tá? E a gente chama esse movimento, e eu quero que vocês anotem, porque isso é importante, não está no material ainda de vocês, mas eu vou enviar. Pronto. O movimento de transição. Nós chamamos esse movimento aqui, ó, quando a gente vai fazer o sinal, exemplo, sinal de casa. Tá vendo a minha movimentar, ó? Esse é o sinal de transição.
não tem nenhum, assim, não possui valor fonológico, não tem sinal, apenas ele está se movimentando aqui para fazer um sinal, para formar um sinal. Então, nós precisamos desse movimento de transição. Exemplo, de um sinal para o outro. Percebe que quando eu vou fazer sinal de escola, faço casa, aí, ó, esse movimento aqui é de transição. Escola. Estão entendendo? Igreja. Sinal de igreja, ó, casa. Esse movimento aqui, ó, percebe que eu vou fazer o movimento de transição. Igreja. E tem igreja assim também, né? Ó, igreja. Já viram esse sinal? Igreja é uma nova variação. Igreja. Então, Berta e Dilma, esse sinal, esse movimento é de transição. É quando eu saio daqui, ó, e vou fazer sinal de padaria. Faço casa, aí, ó, pão. Açougue, ó. Eu vou fazer a transição, ó. Casa. Se na questão tiver. Ô, Qual é professor, Oi, o que é isso? carne. Sinal de carne é esse, Keto. Não sabia. Então, observe que qual é o movimento de um sinal para o outro? Como nós chamamos? Então, você vai dizer movimento de transição. Tá? Isso aqui cai em prova, com certeza. Muito mesmo. Ó, e pode cair numa prova do final dessa disciplina, pode cair, né, a prova. Por isso que é importante. Quem não pôde participar, assiste essa aula, e quem está participando, reveja de novo esta aula, para que você possa dar continuidade no seu aprendizado. Alguma dúvida nisso daí? Movimento de transição? Dúvidas? Dúvidas? Oi, Keto. O que é movimento e que? Mesmo? Que é movimento em transição? Movimento de transição, Keto, é quando eu saio dessa mãozinha aqui, ó, aqui é casa, né? Aí eu vou fazer escola. Aí eu venho, ó, quando eu vou mudar, eu vou tirando aqui, ó, para tocar aqui, esse é o movimento de transição, é de um sinal para o outro. Movimento de transição. Quando eu saio Ah, da casa e faço isso aqui, eu estou fazendo um movimento de transição, de um sinal para o outro. Que muitos podem entendi. conhecer como sinais compostos, né? Vocês já pegaram essa aula? Sinais compostos. Sinais compostos é que precisa de dois movimentos para formar um sinal, ou uma palavra. Muito bem. Ok? Então, esses movimentos aqui, eles não têm nenhum significado fonológico, nenhum valor fonológico. É apenas uma mudança que precisa, né? Porque a escola, o único sinal que eu conheço para a escola é esse. Tem outro? Pode ser que eles venham a inventar ou criar um futuramente. Mas o único que escola é esse. O professor, isso aqui é aula. É aula. Mas a escola mesmo é essa. Aí você precisa fazer essa troca que nós chamamos de movimento de transição. Muito bem. Transição. Seguindo aqui, ó, observe aí na tela tipos de movimento. Apresento para vocês 6 tipos de movimento. Tem o retilíneo, reto, tem o angular, tá? Dessa formazinha que você está vendo aí, exemplo na tela. Tem o sinuoso, circular, Sim. tem o semicircular, E a tem o helicoidal. Já, já a gente vai trazer um exemplo de cada um desses aí, tá? Para vocês ainda esta noite. Muito bem.
De olho na tela, olha o primeiro aqui, ó. Conceito. Eu trago aqui da querida Ferreira Brito. De acordo com Ferreira Brito, em 1995, o parâmetro movimento ele é bastante complexo, né? Sendo que podemos observar nos sinais diferentes tipos de movimentos, movimento interno da mão, movimento do pulso e movimento direcional no espaço. Eu quero trazer para vocês que Ferreira Brito, com suas pesquisas, e eu abordei isso num artigo que ela produziu, tá aqui, faço referência a ela, conta que acrescentou mais ainda a questão desse parâmetro que foram os movimentos. Movimento interno da mão, tá? Anota aí, movimento interno da mão. Desliga só o seu microfone, por gentileza, Ketuli. Pronto, isso mesmo. Movimento interno da mão. Quais são esses movimentos, professor? São os movimentos que nós só utilizamos aqui, ó. Só os nossos dedos, tá? Palma da mão, só esse daqui, os movimentos internos das mãos. Que eu chamo também de tamborilar. O que é isso, professor? Tamborilar. Lembra do tambor? Tamborilar. Tamborilar é isso aqui, ó. É você mexer os dedos, tá? Tamborilar. Tem esse movimento? Tem sim. Quais os sinais eu posso utilizar esses movimentos? Alguém sabe isso aqui? Doença. Animal. Tamborilar. Esse aqui também, ó. Vocês sabem esse daqui? O Ítalo, esse daí é animal? Não, esse aqui não. Não, esse anterior? O animal que eu conheço é esse aqui, né? Ele fechado, né? Esse Aqui é, daqui, aqui na minha região, assim. aqui, esse é de cachorro, né? Isso. Agora, Aqui é, esse daqui é, Esse aqui eu é conheço, diverso. não. Leão. Esse aqui é diversos. Diversos. Quando eu vou. Animais. Animais diversos. qual o sinal de Animais. ruim? O ruim é assim também, não é? Ruim também. Ruim. Expressão facial também. Ruim. Ruim. Tamborilando os dedos, né? Ruim. Também existe meditar, né? Ó, meditar. Esse aqui, ó. Tamborilar os dedos, ó. Tamborilando. Existe também o sinal de barata. Você vai. Barata, ó, percebe que vai fazer aqui, ó. Mexendo a anteninha. Então você, ó. Percebe que você só mexe os dedos. Namorar. O movimento de namorar não é parado, tá? Tem esse movimento aqui, né? Ó. Então eu falo de os movimentos internos da mão, que eu falo de tamborilar, tá? Se você fizer isso aqui, não é namorar. Você tá só enrolando aqui o namoro. Tá só enrolando. O quê? Nem casa e nem. Tô só enrolando aqui, ó. Namorar aqui, ok? Existe também o próximo exemplo, que é o abrir e fechar, tá? O abrir e fechar da mão. Só que nas mãos, tá, gente? O abrir e fechar das mãos pode ser acender, apagar, tá? Esse movimento é considerado movimento. Alguém colocou uma carinha de triste aí, quase chorando. É porque eu falei aqui, enrolar, namoro. Tá travando? Tá travando para vocês? Imagem?
Para mim, não. Para mim também não. Pode ser a internet, né? Pra mim também Então, não. Pode ser, mas já tem um bom tempo já que está travado já para mim. Eu só estou te ouvindo, né? A imagem em movimento eu não estou vendo. Mas tá bom, vou escutando. vai ficar gravado, Valéria, também, tá? Aí, caso não dê certo, tá me vendo, mas tá gravando, tá? Aí você, logo em seguida, assistir novamente. Existe o sinal de jogar, tá? Jogar, observe o movimento. Isso aqui, esse jogar, você vai jogar o quê, professor? Porque existe os Jogar classificadores bola? para jogar. Jogar bola? Jogar bola, muito bem. Jogar bola. Isso aqui é bola, né? Futebol, jogar bola. E existe jogar o lixo. Jogar lixo, como seria? Você pega aqui, ó. Pega o papel, amassou, jogar. Jogar. Você abre a mão, tá? Ninguém vai jogar aqui com a mão fechada. Então, precisa esse movimento. Jogar. O abrir e fechar das mãos. Ok? E aí nós temos também um movimento que ele é articulado próximo, que seria o quê? O comer. Percebe que o comer, ó, a gente só movimenta só essa parte aqui, ó. Não é comer aqui não, tá? Aqui não é comer. Só vai articular somente os dedos aqui, ó. Comer. Comer. Observe, professor. Comer. Comer. Se você comer aqui, não é comer. Isso aqui está abanando alguma coisa, tá? Então precisa fazer Abanando a o leque? Abanando o leque? Você precisa fazer corretamente os movimentos dos sinais. Assim como a configuração de mão é importante e o ponto de articulação também, os movimentos são valiosos para que você possa ter mais clareza e objetividade também na hora da tua interpretação. Até isso é bom para os intérpretes de Libras, futuramente, aqueles que estão estudando, tenham movimentos. O surdo, ele vai mais observar o intérprete que tem mais movimento do que aquele parado, estático, que só faz só o sinal. Já o intérprete que tem movimento, que tem essa, que a gente chama de holy shift, ele vai ter esse movimento aqui do ombro, ele vai ter um movimento mais ainda articulado das mãos, ok? Gabriela, pode ficar à Boa vontade. noite. Eu Boa queria noite. tirar uma dúvida sobre um sinal que eu vi hoje, que assim, eu conheço o sinal de brincar, que é assim, não é? Uhum. Aí eu vi um sinal assim, ó, balançando para frente. Você conhece? Conheço, eu já vi já esse sinal. Eu não sei o que significa. Eu já vi esse sinal. Eu não sei como pesquisar na internet o que isso significa. E o pior é que eu já vi, eu já fiz, e agora, se eu te falar de agora mesmo, Mas eu talvez vou tentar ver porque era uma conhecida minha que viu, que fez. Mas eu vou até perguntar para ela o que significa. qual é o contexto? Qual é o contexto, por gentileza? Era um vídeo de falando um contexto de felicidade. Ela fez esse sinal e logo em seguida assim. Ah, Feliz. Vou perguntar para ela. Inclusive a ah, Eliana, que estuda aqui no muito bem. Eliana. Não estou lembrado agora, mas eu já vi já. Eu já fiz já esse sinal. Agora não estou lembrado. Mas já que a gente vai descobrir, tá? Bom, obrigada. Se não descobrir agora, na próxima aula eu te trago ou gravo um vídeo e posto lá no grupo, tá bom? Então, observe que esses sinais que têm movimento, eles são próximos a nós, tá? Comer, comer. Água tem movimento? Tem sim. E precisa ter. Água, tá? Ó, sinal de água. Tem movimento
Movimento o que, professor? O dedo indicador. Água. Água. Tá bom? Todos movimentando o dedinho indicador. Muito bem? Ô, professor, se botar o L aqui na boca e mexer o dedo, o que significa? Água. Aqui Quê? no queixo. No queixo, água. Mas eu tô perguntando o que significa. Se botar na boca, significa outro sinal. Eu quero saber o quê? Significa o quê se eu botar? Eu expliquei para você, Kathleen, no domingo. Ah, é Eu, mesmo. eu expliquei para você, Kathleen, que a água tem um sinal que você não podia colocar na boca, que era outro. Inclusive, eu já falei para você e coloquei até o nome. Então, o polegar vai no queixo e você, dedo indicador, ó, movimentando. Ok? Muito bem. Tem movimento. E aí nós temos também o distal. Que negócio é distal, professor? Se você falar aqui distal, a camarada aqui não vai saber distal. Distal é quando você estica o dedo e curva. Estica e curva. Isso aqui é distal. É quando você estica e curva. Estica. Esse é distal. Para esse, nós temos o difícil, né? Ó. Percebe que o sinal de difícil, ó, esticou, curvou. Distal, tá? Escolher Nós temos também, né, professor? Escolher. escolher é assim, não? Sim. Ó, aqui, ó. Não encolhe, só puxa para você. Escolher, ó. O distal, isso, o distal necessariamente tem que curvar o dedo. Não, escolher aqui, ó. Não, não, não curva o dedo, aqui, ó. Puxa para você. Aqui. Não curva o dedo. Ah, tá. Entendi. Observa. Dedo estendido. O distal não, ele tem essa curvinha aqui, ó. Distal. Outro exemplo, água viva, ó. Água viva. Água viva. Bob Esponja. Calça, calça quadrada. Eu tenho um Outro- desenho. Tô Olha aí, ficando. fulano. Olha o sinal de polvo, ó. Polvo. Polvo. Também é distal, tá? Ó, professor, repete água viva para mim, que eu não vi, estava congelada a Observe. imagem. Mãozinha, palma da mão para o lado, o dorso para o outro, ó. Aí vai, ó. Distal. Curvando e puxando. Devagarzinho mesmo, tá? Água viva. Muito bem. Aí nós temos agora o pulso, tá? Movimento do pulso, gente, ó. Movimento do pulso. O professor tem, e como tem, tá? Sinal de outro, ó. Outro. O que movimenta não é o braço, é só o pulso. Outro. Outro. Tá? Então, se você fizer assim, ó, tá errado. Outro. E se você, professor, e o não ter, ó, você movimenta aqui, ó. Não é o pulso, é aqui, ó, o braço. Não ter. Percebe a diferença? De outro, movimenta só o pulso, e o de não ter, ó, movimenta o braço. Não ter. Tá. Sinal de dar, movimento o pulso, ó. Tá. Tá. Ninguém vai dar assim, Eu não. conheço esse. Conhece? Conheço Ó, desse. ninguém. Professor, tu conhece desse daquela aula, daquilo, né? Que esse sinal aqui, olha. Eu treinei. Ah, eu sei, da configuração de mão, né? Ó, então dá, ó. Tá, é aqui. É o pulso, tá? Pra frente. Ninguém vai dar aqui, não. Assim, fechado. Tá. Tá. E receber. Receber.
Possível, gente. Movimento também é um pulso. Ó. Possível. Você sabe o sinal de possível? Possível. Possível. Ok, Luciana? Possível. É igual também o precisar. Precisar movimenta só o pulso. Precisar. Precisar. Ninguém vai fazer assim, não. Movimentar o braço. Só o pulso. Precisar. Certo? Dúvida? Esses são os movimentos internos da mão, tá? Movimento interno da mão. Anota aí o próximo movimento. É o movimento de direção. Movimento de direção. Depois eu vou colocar ele em PDF e vou enviar esse material para vocês bem explicadinho para vocês. Mas é importante que vocês também façam anotações, assim vocês aprendem 2 vezes. Muito bem. Movimento de direção são aqueles que nós chamamos de movimentos direcionais, gente. Movimentos direcionais é aqueles que expressam, exemplo, sinal de viajar. Viajar, existe algumas variações, né? Existe alguém que viaja assim, viaja. Já vi esse viajar aqui, ó? Viajar. Existe sinal de, pode ser de avião. Esse é um movimento? É um movimento. Então, ele tem direção. Avião tem direção. Então, esses movimentos que têm direção, eles ocorrem muitas vezes no espaço neutro, tá? E precisamos identificar na sua direção. Quieto, novamente, fecha o seu áudio, por gentileza. E tem os movimentos de repetição. Movimento de repetição são aqueles movimentos que ocorrem durante a produção do sinal. Exemplo, o sinal de aprender. O movimento que nós vamos fazer é repetido 2 vezes. Ó. Aprender. 2 vezes. Aprender. Ninguém. Se você fizer só assim, ó. Esquisito, né? Ó. Pegou aqui, você. Mas o movimento correto é 2 vezes. Aprender. Aprender. Fechou, abriu, fechou. Aprender. Tá? Isso é a forma correta de fazer, de realizar o sinal. Ok? E aí nós vamos ver outros movimentos que possuem repetição na hora da sinalização. Muito bem. Próximos movimentos são aqueles que têm um contorno. São os movimentos que circularam, tá? E aí nós vamos já para outros exemplos, tá? Família. Sinal de família, ó, circular. Tem esse movimento. Contorno. Reunião. Reunião. Tá? São esses movimentos que fazem esse contorno aqui, tá? Circular. Fazem parte também da questão dos movimentos. Muito bem. Vocês viram movimento de transição, movimento de direção, movimento interno, de repetição e de contorno, tá? Esse circular. Muito bem. De olho na tela, vamos aí para os exemplos, seguindo aí cada modelo aí de movimento. O primeiro exemplo é o movimento sinuoso. Sinuoso, gente. Bom, Brasil. Sinal de Brasil tem movimento, tá? Observe o sinal de Brasil em B, tá? Primeira coisa que você tem que saber é o CM. Forma correta em B. O CM, B, tá?
Eu já vejo pessoas fazendo aqui, com a mão aqui. Eu já vi pessoas fazendo até aqui já, com a mão aberta. Está errado. Se for para uma avaliação fazer Brasil assim, não passa muito, não fica muito legal. Não fica correto, tá? Então, ó, forma correta, ó, P, ó. E aí o movimento sinuoso, ó, que é a bandeira, né, ó. Brasil. Brasil. Ok. Sinal de Brasil. Próximo sinal é o sinal de Rio. Rio. Tá? Professor, como é que eu vou sinalizar o sinal de Rio? Tá? Água. Rio. O mar, né? Pode ser um mar. É sinuoso. Água. Mar. Navio. Sinal de navio, barco, lá um barco, tá? E esse movimento também, ó, sinuoso. O barco, né? O barquinho, ele tem mais esse movimento ainda. Ele é sinuoso. Observe aqui. Sinuoso. Ok? São dos que fazem parte desse movimento primeiro, qual nós estamos vendo aí os exemplos. Seguindo aí os movimentos, nós vamos ver o helicoidal. Na tela, temos o sinal de alto. Sinal de alto, dedo indicador, ó. O helicoidal, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Como fosse girando aqui, ó. Alto. Alto. Certo? Alto. Professor, e o sinal de importante também é? Vamos lá, importante. Pergunto para vocês, como é o sinal de importante? É com o dedo mínimo? Certo. E tem até a maneira correta de fazer importante, tá? Não é aqui. A maneira correta de fazer o sinal de importante é aqui. É o dorso da mão que tem que estar para frente. Importante. Professor, eu gosto de fazer aqui, ó, do ladinho aqui. Não é tão correto, tá? De acordo com os dicionários, de acordo com a gente pesquisa, o que eles mostram é esse daqui. Ah, mas é variação, professor. Se é variação, então eu me calo e vamos lá. Mas a forma correta, importante. Dorso da mão, importante. E ele tem esse movimento sinuoso, tá? Nós temos aí também macarrão, tá? Tá um pouco embaçado a tela, já que vai melhorar. Macarrão. Macarrão. Esse aqui, né, macarrão. Tá? Faz esse giro aqui, ó. Azeite. Sinal de azeite. Tem esse movimento, ó. Helicoidal, tá? Ó. Mas, professor, se eu fizer só assim, é azeite? Tem que ter movimento. Tá? É igual quando você vai... Vamos lá, vamos imaginar que você está com um prato de comida agora. Oi? Aqui é vinagre, é? Vinagre? O polegar, vinagre. É, sim, Vinagre mas seco. sim. Vinagre? É vinagre, sim. É sim. Isso sim, jogando. E tem diferença do óleo e do azeite, né? O óleo aqui, né? O azeite aqui. O óleo assim. Tem E o diferença. Azeite e o óleo é diferente. Eles são diferentes, sim. Tá? Ele tem umas variações diferentes. Agora, imaginamos que você está num restaurante, tá? E aí chega lá um prato de lasanha para você. Aí você vai pegar o azeite
Eu acredito que você não vai colocar o azeite só numa partezinha. Você vai colocar, ó, Sim, na salada também. na salada, né? Na salada, ó, falei lasanha, aí tem que vir a salada também, né? Professor, massas, né? Salada. Muito bem. A lasanha não combina com azeite, não. Ah, pois eu gosto de azeite, é bom. Eu tô todo Lasanha só errado combina mesmo. com queijo. Muito queijo. Mulher, é porque a gente tem que ter um pouquinho assim, a gente come uma lasanha, mas tem que colocar um pouquinho de saúde ainda em cima, né? Só para disfarçar, né? Eu tô tomando com azeite, né? É igual o cara que bebe Coca-Cola, mas o cara que bebe Coca-Cola, mas é só um pouquinho, é só um copo. Mas tudo faz mal, né? Mas vamos lá. Angular. Olha o movimento angular, tá, gente? É aqueles movimentos, ó, que ele tem dessa forma. Angular. Tem o raio, né, ó. Raio. Observa aí o desenho, tá, ó. Raio. Raio. O raio não vai cair. Eu já vi um raio. O raio não cai assim, né? Eu já vi um raio lá no céu. Já viu? Então, como é que ele cai? Ó? Ele vai aqui, ó, zigue-zague, né? Ó. Raio. Nós temos também elétrico, tá? Elétrico. Esse movimento elétrico. Difícil. Movimento, ó. Difícil. Próximo movimento, nós temos o circular, tá? Ó. É o brincar. Eliana, a Gabriela fez uma pergunta. Esse sinal aqui eu já fiz já, mas eu não estou lembrado agora. Pode falar para nós que batendo aqui, ó. Eu já vi já até sinalizei já, mas agora no momento não estou lembrado. Eu tinha feito esse sinal lá no vídeo no Eu grupo. tinha ela anotada em algum lugar, agora eu não sei que também esqueci, mas eu tinha ela anotada em algum lugar aqui minhas anotações. Já vi. Não lembro. Calma aí, eu vou ver esse vídeo, calma aí. Ok. Então, ó, brincar, ó, circular, brincar, idiota, ó. Circulando aqui a testa, idiota. Idiota e bobo é a mesma coisa? Pode ser. Bobo também. Bobo também. Advogado, circulando. Bicicleta. Muito bem. Então, esses são alguns. Tá? Eu tenho Qual? 2 e meu pai tem uma. Bem, bicicleta. Então, são alguns exemplos, tá, que eu trago para vocês. Não daria tempo para nós abordar todos aqui, porque muitos movimentos, alguns só principais movimentos. Lá, Janaína, boa noite. Professor, boa noite. Professor, o movimento de família também seria movimento circular? Ou... É que fica meio confuso, né? A gente pensar o lado, né, que está virado para a mão. Aí, como por exemplo, bicicleta, né? É um movimento mais repetitivo e a gente circula a mão também. Por isso eu estou perguntando se esse é considerado movimento circular. Mas sim, então. Tá. Existe o semicircular, que é sapo. Ele não é circular, ele só é semicircular, tá? Ele não tem todo... O semicircular é uma curvinha. Por exemplo, o sapo, a gente vai fazer uma curvinha. Muito bem, isso mesmo.
Aí nós temos outros tipos, tá? Que é o retilíneo. O retilíneo nós temos o encontrar. Ó. Encontrar é reto. Encontrar. Ninguém encontra ninguém assim, não. Tá? Como tem outro, encontrar. Estudar. Estudar. Percebe que é um movimento, ó. Estudar. Ele é reto. Olha como desce. Estudar. Por quê? Por quê? Por quê? Percebe que tem também a questão do toque, né? Não é só uma vez. Por quê? Por quê? Por quê? Maneira correta do toques. Ok. Pronto. Janaína, o que eu estava te falando, né? Ó, movimento semicircular. Existe o sinal de surdo. Surdo. É semicircular. Percebe que é um movimento aqui, ó. Um dedo na orelha e outro na boca. Não completa, né? É, não completo. É só semicircular. Sapo, né? Que eu falei para você. Sapo. E coragem. Coragem. Coragem, Kevin. Tenha coragem. Coragem. Certo? Pronto? Deu coragem Ó. sim, viu? Porque eu ando de noite. E no escuro. Muito bem, corajosa. Então, gente, esses são a disciplina de hoje, a aula de hoje. Movimento, tá? Próxima semana, a gente começa com orientação, ó. Orientação. Então, não confunda. Movimento é um parâmetro e a orientação é diferente, tá? Dos movimentos. E aí você vai aprender que na orientação é a direção, é se é para frente, se é para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, isso diferencia a questão dos movimentos. Ok? Voltando, vamos lá, recapitular, antes de nós encerrar essa primeira parte, nós vamos recapitular a aula de hoje, tá? Até para que nossos colegas possam estarem aprendendo aí, aqueles que não puderam participar, estarem revendo, vocês poderem rever novamente a aula de hoje. Professor, nós aprendemos hoje os parâmetros dos movimentos. O que são os movimentos? Professor, movimento é só nós pegar a mão e fazer assim. Não. Tem que ter estilo, né? Não vai pegar só a mão. Estou movimentando. Não. Movimento nós temos que ter classe. Eu falo assim, pose de intérprete. Tem aquela pose de intérprete, tem quando o intérprete é lá chique. Vai lá, pose de intérprete, tá? Então, ó, esse parâmetro que é o movimento precisa ter clareza, objetividade, tá? Importante. São realizados pelo enunciador no espaço, também pode ser feito também no corpo, e é um parâmetro complexo, que pode envolver formas e direções diferentes, tá? E aí nós aprendemos alguns movimentos, uns exemplos, tá? Rir, chorar, conhecer, e outros que não têm movimento. Tipo de movimento: retilíneo, angular, sinuoso, circular, semicircular, helicoidal. Também observamos que existem os movimentos internos das mãos, tá? Existem também os movimentos de transição. Movimento de transição, Janaína, são esses movimentos aqui, ó, que nós saímos daqui da casa para a escola. Então, esse movimento aqui, essa parte aqui, ó, que eu saio daqui, ó, é movimento de transição, Eliana. Acho que você chegou logo após. Nós chamamos de movimento de transição. É quando você muda essa mãozinha aqui, ó, para outra. Transição, tá? Não tem nenhum valor fonológico, mas precisa, né? Porque não vai fazer assim, ó. Vai perder tempo. Fazer casa e... Casa, igreja, né? Então, esses são
que é conhecido também como sinais compostos, tá? Precisamos de 2 movimentos para fazer um sinal. Aqui são os exemplos, tá? E nós vamos concluir a primeira parte de hoje, tá? Desejo a todos vocês uma excelente aula. Você que não pôde participar, curte, tá? Ajuda aí o professor, ajuda aí o grupo intermediário, faz a gente chegar aí no Brasil e para o mundo todo, tá? Porque é importante repassar conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar, tá? Quanto mais a gente aprende, mais nosso desejo é de voar, e voar mais alto na vida. Forte abraço a todos. Encerramos aqui a primeira parte e tchau, tchau.